Essa série que a gente vai começar hoje, ela é baseada no Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 23, né? É o salmo mais famoso da Bíblia. Igual o versículo de 3 de João 3,16. Todo convertido conhece. Então, a chave para a gente passar pelo estresse, pelas causas do nosso estresse, está no Salmo 23. E a gente vai estudar o Salmo 23 ao longo das nossas semanas. E hoje a gente vai ver o versículo 1. Então vamos ler o Salmo todo, e aí depois a gente ora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das áreas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, no nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, através dos teus ensinamentos, para que possamos sair daqui, Deus, menos estressados, como muitos de nós devemos estar, que a gente entregue todos os nossos anseios e pensamentos a Ti, lembrando, Deus, de que é o Senhor que cuida de nós. No nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai ver 7 causas do estresse, tá? Nas próximas semanas. E a primeira que a gente vai ver hoje é a mais comum. As 7 todo mundo tem, né? Mas essa, a de hoje, é uma causa que está presente na vida de todo mundo, que é ansiedade. Eu nem falei, já sabe o que vai ser, né? Ansiedade. Quem nunca ficou ansioso? Quem está vendo? Quem não está ansioso? Quem está morto? A ansiedade, ela é muito comum. Ainda mais na nossa sociedade de hoje, onde as coisas acontecem de forma muito rápida e a gente quer as coisas de forma muito rápida. Se demora um pouquinho, o que acontece? Ansiedade. Hoje, por exemplo, né, se eu estivesse com carro, se eu estivesse indo sozinho, a Vanessa, quando chegasse 9h20, ela começava a mandar mensagem. Está demorando, cadê você? E 9h20, normalmente, a gente está saindo da igreja ainda, né? Está conversando. Tá? Eu estou preocupada, cadê você? Né? A ansiedade já está lá em cima. Aí você não manda mensagem, eu esqueço de ver o celular, alguma coisa, ela fica mais preocupada. Né? Por quê? Porque pela rapidez da comunicação, a gente também espera uma comunicação rápida. Né? Mas nem tudo na vida acontece de forma rápida. E a ansiedade, ela, quando bate no nosso coração, ela não bate de mansinho, bate. Ela já chega arregaçando tudo e a gente não consegue lidar com ela. Até crise, né? Dá crise de ansiedade, começa a ficar com falta de ar, dá taquicardia, né? Dá um monte de problema. Dá azia, úlcera, né? Quem tem durante muito tempo ansiedade, né? Eu acho que eu acordo à noite umas 3, 4 vezes na noite para comer. Então eu quero comer. E a ansiedade não é uma coisa só que ataca somente a mente e o coração, mas ataca também o nosso
físico. Né? E aí, como é que a gente lida com a ansiedade? A ansiedade, ela é problemática porque ela tem 3 problemas. Né? Pode ter mais também, mas tem 3. Né? O primeiro problema é que a ansiedade ela é improdutiva. Você já reparou que quanto mais ansioso você fica, menos você produz? Por quê? A ansiedade ela toma a nossa mente de tal forma que a gente não consegue planejar, a gente não consegue pensar direito, tá? E a gente começa a atirar para todo canto. E às vezes a gente está tirando para todo canto não para resolver a causa da nossa ansiedade, mas porque a gente tem que fazer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, mas não está adiantando nada. Tá? Então, a ansiedade, por ser improdutiva, ela é problemática. Segunda coisa é que a ansiedade ela é irracional. Por que ela é irracional? Porque quando ela aparece, a gente não para pensar direito. Tá? Por quê? Você já parou para pensar? Eu já falei essa frase aqui, né? Que se acontecer uma situação que a gente não tem o controle sobre a situação, vai adiantar ficar ansioso? Não. A gente fica. E se essa situação a gente tem o controle, adianta ficar ansioso? Então só existem esses tipos de situação, né? Situações que a gente tem controle e situações que a gente não tem controle. E ficar ansioso em qualquer um dos dois, não adianta nada. Então por que a gente fica ansioso? E a terceira razão que a ansiedade é problemática é que ela é prejudicial para nós. É pecado. Né? E ela é prejudicial por aquilo que a gente já falou, né? A gente não conseguir pensar, mas também porque ela ataca também o nosso corpo. Ela ataca os nossos relacionamentos. Porque se a gente está ansioso, a gente começa a tratar as pessoas de modo errado, a gente conversa de modo errado, a gente faz tudo de qualquer jeito. Só dá patada. Né? E aí, o que adiantou fazer tudo isso? Resolveu o problema? Não. Mas o que causou mais problema? Né? E tem pessoas, por exemplo, que têm gastrite por causa da ansiedade. Gastrite nervosa. Né? A pessoa, o corpo dela está perfeito, mas porque ela ficou ansiosa, começa a dar gastrite. O ácido começa a produzir lá no estômago e não tem o que pare. Né? E dá úlcera como consequência da gastrite. Dá úlcera até na pele, uma vez a pessoa falou que tem gente que ela secada. Você também pode causar uma úlcera de pele, que é uma ferida, e ela não tem cicatrizar. Ela tem que comer pela pele. O que mais que dá? Enxaqueca, né? Abaixa a nossa imunidade, né? Aí qualquer ventinho que bate já dá gripe, pneumonia, perde peso, cabelo, ou aumenta o peso porque vai comer, né? Então tudo isso é consequência, ou pode ser consequência da ansiedade. Eu não tenho nada que quando ela faz alongamento, ela não tem uma impressão alta, mas quando chega lá agora não, mas antes que ia fazer a verificação de pressão, a pressão dela estava lá em cima. Só que eu coloquei a fazer ia verificar a pressão. Sim. E não tem problema. Não tem. Tem que pegar ela de surpresa. A Vanessa cai a pressão quando ela vai
tirar sangue. Vai lá, quando coloca o braço em cima dela, fala, bom, sogro, eu desmaio. Já vai. Meu marido de primeiro era assim, tentando fazer exame, já estava. Acostumou, né? Então, qual que é o antídoto para a ansiedade? Olhando para o Salmo 23, a gente encontra o versículo 1 dizendo o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso gera motivo suficiente para a gente não ter ansiedade nenhuma. Eu acho que eu não tenho ansiedade, não. Eu acho que eu tenho. Que bom, irmão. E a primeira coisa que a gente aprende como antídoto para combater a ansiedade é confiar que Deus vai cuidar de mim. Quando eu olho para o Salmo 23, eu leio: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que olhar para essa afirmação e falar: ele está falando de mim, né? Ou esse salmo, eu posso dizer esse salmo porque o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. É que as pessoas esquecem disso, né? As pessoas se esquecem. Às vezes eu faço caminhada com uma pessoa, né? E eu sempre estou falando, calma, Então, mas para psicóloga. calma, que não é, você não tem que fazer o serviço todo. Você é calma, vai devagar. Mas a pessoa quer fazer, passar na frente do trem, né? Sim. Isso é uma coisa que causa ansiedade também. Querer fazer o que pertence aos outros. Né? Se pertence ao outro, por que eu vou ficar me preocupando? Por que eu vou ficar ansioso com isso? Né? O outro que se vier pedir ajuda, tudo bem, eu vou ajudar. Né? Mas pensar no o que o outro tem que fazer, o que eu o fulano não vai fazer, não vem. Não interessa, não faz parte do que cabe a mim. Né? Então, o que o pastor faz que deixa a ovelha segura? Que deixa a ovelha sem preocupação? Primeiro, o pastor protege. Certo? Se vier os perigos, o que o pastor faz? Se vier o lobo pegar a ovelha, o que ele faz? Protege. Mata o lobo, afasta o lobo. Né? O pastor está ali para isso, para proteger a ovelha. Segundo, o pastor, ele supre as necessidades da ovelha. Quais são as necessidades da ovelha? Se alimentar, beber água, colocar num lugar seguro, passar o óleo, né, no nariz para não vir as moscas lá, e cortar a lã quando tiver grande. É muita necessidade que a ovelha tem? Não. Tanto que a maior parte do tempo a ovelha fica onde? No pasto. No pasto. O pastor está lá observando, vendo se tem perigo, né, tal. Mas a ovelha está lá. Por quê? Porque o pastor levou para o lugar correto, que é a terceira coisa que o pastor faz, que o pastor guia a ovelha aonde ela tem que ir. A escolha também é tranquila, né? Ele está tranquilo. Sim. Tranquilidade. E qual é a segunda, então? Qual é a segunda? A primeira ele protege, a segunda ele supre as necessidades. E a terceira ele guia. Por quê? Porque a ovelha não sabe nada de nada. Lembra que a ovelha é burra. A ovelha não sabe onde que ela tem que comer, ela não sabe onde tem que beber água. Mesmo Porque ela... todo dia? Mesmo todo dia? Sim. Ah, que memória não
É ruim a memória dela. Ela não sabe se proteger da mosca que vem para botar ovo no nariz dela. Ela não sabe se proteger dos animais que vão caçar ela. Ela não consegue nem tirar a lã que cresce lá, porque se não tiver um pastor ou o tosqueador para tirar a lã vai ficar crescendo e ela não vai tirar. E aí a lã vai crescer, vai ficar tão pesada que ela não consegue andar, não consegue se alimentar, não consegue fazer nada. Esse dia, pastor, eu vi uma, acho que é nos Estados Unidos, na internet, a mulher foi Então, veja que a lã não consegue andar. Porque a lama entra toda na lã, fica pesada. E a quarta coisa que o pastor faz é que o pastor corrige a ovelha. Porque a ovelha faz coisa errada também. E uma das formas que o pastor corrigia, não sei se hoje ainda fica assim, mas ele quebrava a pata da ovelha. Se a ovelha saísse muito longe do rebanho e fosse para algum lugar sozinha, ele quebrava a pata da ovelha e colocava nos ombros para trazer, para carregar ela enquanto a pata estava curando, para ela aprender. E aí a ovelha aprende a andar junto com as outras, a seguir o pastor. Então, se o pastor faz tudo isso pela ovelha, a ovelha vai ficar preocupada? Não. E quando o salmista fala que o Senhor é meu pastor, ele está falando que o pastor faz tudo isso por nós. Ele protege, ele guia, ele supra as necessidades e ele disciplina a gente. Tudo isso ele faz por nós. E ele está dizendo para a gente em vários lugares da Escritura que ele faz isso. Olha o que diz Isaías 40:11. Isaías 40:11. Quem quiser pode ler. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, colherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isso. Olha o que ele diz em Filipenses 4:19. Então ele vai suprir todas as necessidades. Isso não significa que Deus vai fazer todas as nossas vontades, tá? Mas ele vai suprir todas as nossas necessidades. Não aquilo que você acha que é necessário, é aquilo que ele acha que é necessário para você. Aquilo que a gente sempre fala quando a gente lê Mateus 6. O que diz lá em Mateus 6? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? Não, todas estas coisas. O que comer, o que beber e o que vestir. É todas estas necessidades. Por quê? Porque isso é necessário para buscar o reino em primeiro lugar. Eu sempre falo isso para vocês. Tem alguns momentos que os apóstolos, missionários, várias pessoas que
a gente conhece que até alguma dessas três não tem. Paulo não passou fome? Não passou sede? Não passou frio? Porque nesses momentos que ele passou essas três coisas, né, não sei se foram as três ao mesmo tempo, o que Deus estava falando para ele? Não, ele está falando para Paulo, agora, essa coisa não é necessária para você buscar o reino em primeiro lugar. Você pode continuar sem comer agora. Ou você pode continuar comendo menos agora. Você não precisa beber água agora. Dá um tempo que daqui a pouco eu vou te dar água. Mas o tempo todo Deus está cuidando daquilo que é necessário buscar o reino em primeiro lugar. Então, é todas essas coisas o que é necessário para buscar o reino em primeiro lugar, que é a mesma coisa que fala aqui em Filipenses. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Se não precisa, então não precisa, não vai dar. Algumas vezes, Deus nos dá as coisas que a gente não precisa, mas para nos agradar. Como um pai faz com o filho. Ou então para repartir também? Oi? Ou então para repartir também? Para repartir também. Para ter com que ajudar os outros. Uma coisa que eu sempre fiz quando eu comprava um notebook novo, eu dava o anterior para quem precisava. Deus me deu aquele era suficiente para mim até certo ponto. No momento que eu precisava de um outro melhor, Deus me deu. Mas aquele que eu estava usando ainda está funcionando. Tá bom. Então o que eu faço? Dou para outra pessoa e dessa forma eu supro também a necessidade dele. E é Deus suprindo a necessidade do meu irmão através de mim. Então, a gente não sabe de onde que vem por que meios Deus vai suprir as nossas necessidades. Ele pode suprir por meio milagroso, ele pode suprir por meios naturais. Um irmão oferecer ajuda, dar ajuda, suprir aquilo que está faltando para a gente. Mas a certeza é que vem de Deus. Todas as nossas necessidades são supridas por Deus. Então, quando a gente faz um seguro de carro, a gente se preocupa com aquilo que está coberto no seguro. Quando eu tinha um outro carro, Não seria o nome seguro. Quando eu tinha um outro carro, o meu seguro não cobria o enchente. E aí teve uma enchente lá em Santos, a gente deixou o carro no Gonzaga, fomos para o cinema, e aí encheu de água o carro, assim, na frente e atrás, uma suave, do carro. E aí vai eu ligar para o segurador e a seguradora falar que o meu seguro não cobria aquilo. E aí tive que ir lá procurar um lugar para fazer toda a higienização do carro e tal, para deixar o carro direitinho. Se tivesse cobertura, era só levar no lugar lá que resolvia. Mas aí daí para frente, todo o seguro do carro que eu fazia era para... eu já colocava lá coloca seguro de enchente, porque Santos enche. Então, coloca aí. Então agora, quando chove, eu não me preocupo se vai encher ou não, porque está seguro. A mesma coisa, e se baterem no carro? A minha preocupação não é com o carro, a minha preocupação é com quem está dentro do carro. Porque o carro está segurado contra a batida, E com Deus é a mesma coisa. Se Ele falou que vai nos guardar, se Ele vai suprir as nossas necessidades, eu devo ficar preocupado? Com o que eu devo ficar preocupado? E isso é uma preocupação que não deve gerar ansiedade também, mas é uma preocupação que a gente tem que ter.
A gente deve ficar preocupado em agradar a Deus, em obedecer a Deus, em saber se a gente está realmente fazendo a vontade dele. Tá? E uma coisa que causa muita ansiedade também é o pecado e as consequências do pecado. E aí sim, a ansiedade ela vem com tudo, porque junto com essa ansiedade que é consequência de um pecado que a gente cometeu, vem também o sentimento de culpa. E quando essas duas coisas se juntam, é desesperador. É horrível. Por quê? Porque aí a gente tem que lidar com a nossa comunhão com Deus e com as consequências do pecado. E aí Deus vai tratar a nossa vida aos poucos, mas a culpa pelo pecado ela deve demorar pouco para sair. Isso é importante a gente lembrar. Não adianta a gente ficar semana após semana falando: caramba, eu sou uma droga, eu sou idiota, né? Eu pequei contra Deus, por coisa que você já pediu perdão. Não tem mais culpa. A gente não falou isso domingo? Se Jesus morreu na cruz por nós para pagar o nosso pecado, não tem mais culpa. Eu confessei o pecado, Deus me perdoou. Por que eu vou ficar preocupado com isso? É igual aquela irmã aqui que se batizou. Lembra, irmã Silvia? Hoje eu vou fazer só dele. Ela se batizou, ela daqui, da casa, mas ela sofreu de depressão, essa geração. E aí ela voltou o passado dela, tudo que ela fez de errado, ela se materializava muito do passado dela. Ela não se perdoava, mesmo se sendo cristão, acho que não tratou, sei lá, e ela ficou. Eu não sei nem como ela parou, mas foi muito difícil, não foi? Derrame, deu um monte de problema. Por quê? Porque ela não aceitava tudo de ruim que era, todo o pecado que ela fez. Então vinha à tona, né, o passado dela, era um bolo na cabeça dela, né? Ela não entendeu o perdão de Deus. Ela ficou esse problema. Por causa disso, e até no tempo que ela, se a Carmen ia lá visitar ele falou, porque ela tem que liberar dela mesmo o perdão, porque Deus já liberou. Ela tem que entender. Ela se perdoar por tudo que ela fez durante a vida, entendeu? Sim. Virou doença crônica, que é bem pesado mesmo. E aí fica mais difícil ainda de tirar. Era tudo por ela morrer também, cedo. Então, se a gente não lida com a culpa, isso vai acontecer. Vai causando ansiedade, vai causando mais problema físico, né? Então, a culpa, ela aparece quando a gente tem consciência do pecado que a gente cometeu. Mas a partir do momento que eu tiro essa consciência, o que eu faço? Confesso, né? 1 João 1, se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele me perdoou, me purificou e agora então eu não tenho mais culpa nenhuma. Mas eu ainda vou ter que lidar com as consequências do pecado. Porque o pecado ele deixa as consequências. Isso vai trazer ansiedade, mas o que a gente tem que lembrar é que mesmo com as consequências do pecado, o Senhor continua cuidando de nós. Pode ser que a gente viva anos com a consequência do pecado? Sim. A vida toda? Sim. Mas a gente aprendeu. E o Senhor vai continuar suprindo todas as nossas necessidades. Segunda coisa que a gente tem que lembrar, aqui no Salmo 1, 23, quer dizer, primeiro é confiar que Deus vai suprir as necessidades. Segunda coisa é que a gente tem que colocar na nossa cabeça que Deus é o nosso pastor. Ele vai suprir, mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que Ele é o nosso pastor. E no Salmo 23 fala que quem é o nosso pastor? O Senhor.
E essa palavra Senhor significa o quê? Ele é o dono de tudo, Ele é o nosso dono. Então isso significa que o nosso pastor, ele também é o nosso dono. E somente quem pertence a Cristo pode experimentar ter Ele como pastor. Olha o que diz lá em João 10, 14. O que diz? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, primeira coisa, a gente tem que conhecer o pastor. Versículo 27 aí do mesmo capítulo. O que diz? Qualquer um. Elas ouvem a minha voz e eu a conheço e elas me seguem. Então, além de conhecer, a gente tem que ouvir a voz do pastor e depois seguir. Então, são três coisas que a gente tem que fazer: conhecer, ouvir e seguir. Se a gente está seguindo o bom pastor, a gente vai se preocupar? Não. Não tem que se preocupar. Então, quando a ansiedade vem, está batendo, e a gente está ouvindo a voz do pastor, e a gente sabe quem é o nosso pastor, não, estou ouvindo. Quem que é que está falando? É Jesus. Então, se Jesus está falando, o que eu vou fazer agora? Vou seguir o que ele está falando. E aí vem o trabalhar no nosso coração, de fazer com que esse conhecimento se torne em prática. Porque a ansiedade é uma coisa que não é prática, né? Como a gente falou. É uma coisa que fica no nosso interior, nos consumindo, e a gente tem que, com a prática da confiança em Deus, mudar o nosso coração. E aí pode durar um dia, como pode durar alguns meses, esse tratar de Deus na nossa vida. Até que a ansiedade suma. E para algumas pessoas, a ansiedade ela só some quando as coisas acontecem do jeito que ela queria. Mas aí não é confiança em Deus. Isso está tudo bem, então por que eu vou ficar ansioso? Não tem motivo para ficar ansioso. Mas a confiança em Deus quando está tudo ruim, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu estou seguindo o pastor. A ansiedade é uma responsabilidade que a gente assume para nós, que Deus nunca quis que a gente assumisse. Porque a gente não consegue lidar com a situação. O único que consegue é Ele. E se o Senhor é o dono da nossa vida, se o Senhor está no controle da nossa vida, é Ele que vai cuidar de tudo. Então, se você está no controle da sua vida, com certeza vai dar tudo errado. Se você quer assumir o controle de tudo, vai dar errado. Mas se você deixar Deus controlar, já viram aquela ilustração lá que a nossa vida é como se fosse um carro? E quando a gente se converte, a gente passa o volante para Jesus. E a ansiedade, ela funciona da seguinte forma: Jesus está dirigindo, não está indo para o lugar que você quer, e você fica tentando tirar o volante da mão dele, enquanto o carro está em movimento. O que vai acontecer?
ter acidente, vai bater. E quando bate, leva para a oficina, e fica um tempo lá na oficina, sendo tratado, sendo cuidado. Tem que fazer funilaria, tem que fazer um monte de coisa no carro. Pessoas. Você fica ferido, fere pessoas. Tem que pagar indenização para quem você atropelou no meio do. Mas se você deixa o Senhor cuidar, é Ele que vai dirigir, vai levar do jeito certo. Olha o que diz lá em Filipenses 4:6. Quem achar pode ler. Não sejais inquietos, coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Isso. Então, primeira coisa, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Mas e por aquilo? Pelo meu emprego, pelo meu filho, pela minha casa, pela salvação de fulano. É por coisa alguma. O que a gente tem que fazer então? Pegar todas essas coisas que são causas da nossa ansiedade e colocar diante de Deus. Como? Com ações de graça. E ações de graça é: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer com isso, mas eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para mim e eu vou te louvar por isso. Eu não sei qual é o resultado, eu não sei onde que vai parar, mas eu sei que o Senhor vai cuidar. Ele é o bom pastor. Ele vai cuidar de cada coisa que a gente fizer. 1 Pedro 5,7. Pode ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele. Ele quem é? O pastor Cláudio? Não, é Deus. É o Chiquinho? Não. Eu? O Osmar? Calone? Não, é Deus. Por quê que a gente tem que lançar? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. E Ele quer que a gente faça isso, porque isso mostra a dependência dEle. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando ficar ansioso é pegar essa ansiedade e colocar diante dEle. Algumas pessoas, quando oram, fazem aquelas orações genéricas, né? Não entra em detalhes. Mas quanto mais detalhe a gente coloca diante de Deus, mais a gente está confiando que Ele vai resolver. Não é que nem tem um livro aí antigo que o cara fala que quando você tem que pedir alguma coisa para Deus, você tem que ser detalhista, porque senão Deus não vai dar. Ou Ele vai dar de qualquer jeito. E aí ele dá o exemplo da bicicleta. Se você quer uma bicicleta, entra em todos os detalhes da bicicleta. A Chiquinha, que gosta de pedalar, está sonhando com a bicicleta lá de 50 mil reais. Aí ele fala: Senhor, eu quero a roda dessa marca, o freio dessa marca, o banco dessa marca, o quadro dessa marca. Vai falando todos os detalhes, todo detalhe, corrente banhada a ouro. E ele fala: se você não orar desse jeito, Deus não vai dar desse jeito. Ele vai te dar uma barra forte. Vai te dar uma calóizinha, uma cecizinha. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você seja detalhista para que você entenda o que está passando no seu coração. E que você entenda que até nos detalhes Deus vai cuidar. E a última coisa que a gente tem que fazer é que a gente tem que viver um dia de cada vez. Muitas vezes a gente se preocupa com o quê? Amanhã. E a gente falou isso domingo, lembra? Domingo a gente falou: basta cada dia seu próprio mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não quero pão de amanhã. Porque se o Senhor me dá o pão hoje, se o Senhor me dá o pão de amanhã hoje, amanhã já vai estar passado.
vai estar duro, como, né? Você como Deus de amanhã, Mas a gente está orando para Deus nos sustentar a cada dia. Não, Senhor, daqui a 1 mês e meio vai acontecer tal coisa, eu já estou ansioso. Mas por que está ansioso 1 mês e meio? Tem aquela ansiedade boa de coisas, quando coisas boas vão acontecer, né? Vamos fazer uma viagem que eu sempre sonhei. Então, essa ansiedade é legal. Mas é uma ansiedade que também deve ser controlada. Não deve ser que só pensa naquilo e se esquece das outras coisas. Quando a gente vive cada dia aquilo que tem, o que nos causa ansiedade, a gente vai vendo que Deus está cuidando de todos os detalhes. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O dia de amanhã pertence a quem? A Deus. Não pertence a gente. Então a gente tem que confiar que Ele vai cuidar de todas as coisas, como o pastor cuida da ovelha. O pastor sabe o tempo certo de levar a ovelha para cada lugar. Tempo para levar para o pasto, tempo de levar para a água, tempo de levar para o aprisco, tempo de fazer a tosquia. A ovelha confia completamente no pastor, que ele vai cuidar de tudo. Por isso que Deus nos chama de ovelhas e Ele de pastor. Amém? Dúvidas? Pastor, aqui no Pedro 5, 7, está falando também que ele vai ter que vigiar, né? Porque a ansiedade, acho que era a ansiedade, o inimigo que, acho que era o inimigo que foi de dela, né? Para tudo errado. O inimigo pode usar isso para nos causar mal, mais mal ainda. Aproveitar, né? Esse dia eu estava cansada, ansiedade esses tempos atrás, eu passei no médico, pedi remédio de ansiedade. Ele fingiu que nem me viu. Aí eu fui de novo 3 vezes. Ele viu. Aí da última vez que eu passei, eu falei, olha, eu já engordei uns 3 quilos, eu estou comendo muito e eu preciso do seu orientação calmante, sei lá, alguma coisa para tirar a minha ansiedade. Aí ele ligou para a secretária, ele falou o nome do remédio lá. Tem aí, acho que ela falou que tinha, traz aquele nome para mim. Aí eu digo, toma aqui, esses daí você vai tomar um de manhã ou da noite. E quando acabar, como é um remédio natural, você vai na farmácia e compra. Eu falei, tá bom. Saí tão feliz. Quando eu cheguei em casa, estava a caixa do meio. Aí depois eles falam, me dá teu remédio que o médico passou, que eu estou cancelada. Eu falei, ele passou para mim, não vou estar você. Se eu não vou tomar, você também não vai. E minha ansiedade passou. Sabe aquele negócio que você está passando mal, você vai no consultório, o médico só disse o que você tinha e fala, não pensei nem. Chega em casa, a dor passou, você nem como remédio. É tipo, eu acho que a ansiedade está bem comigo. Coisa era minha mesmo, não era nem a ansiedade que eu tinha, acho que eu estava tocando. Ele deu o remédio, eu tomei e passou tudo. Semana que vem a gente vai falar sobre inquietude. E a gente vai ver o que é isso e como curar a inquietude. Amém? Vamos orar? Aí vai ser baseado no seu nome. Sim, é no salmo todo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor é nosso pastor. E crendo nisso, Deus, nós temos a convicção de que nada vai nos faltar. Nada daquilo que o Senhor considera como necessário para buscarmos o Teu reino em primeiro lugar. Nos ajuda, Deus, a
a praticar essa dependência de Ti. Que toda ansiedade que estiver no nosso coração, Deus, nós lancemos diante de Ti, para que o Senhor cuide dela, para que o Senhor suma com ela, e que a nossa confiança em Ti, Deus, seja plena, sabendo que o Senhor vai resolver toda e qualquer situação que apareça na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Deus, todas as vezes que nós agimos de modo a não confiar em Ti, toda vez que a ansiedade bateu e nós não entregamos diante de Ti, Senhor. Que a nossa confiança em Ti seja completa todos os dias da nossa vida, e que a cada dia, Deus, nós possamos depender de Ti, sabendo que o Senhor vai cuidar de cada dia. No nome de Jesus. Amém.